Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 a 34. Atos 16, 16 a 34. Está escrito: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Eu quero tratar do seguinte tema nesta noite: como cantar à meia-noite. Como cantar à meia-noite. Paulo e Silas já estavam de malas prontas para partir. E o destino deles, segundo eles imaginavam, seria a Ásia, que nós chamamos hoje de Ásia Menor. Entretanto, eles estavam em Trode, e o Espírito de Cristo os impediu de entrar na Ásia. E eles então escutam uma voz de um varão macedônio: passa Macedônia e ajuda-nos. E então eles partiram para aquilo que nós chamamos de Europa, para Macedônia. Embarcaram em Trode, desembarcaram em Neápolis, e de Neápolis foram por terra à cidade de Filipos, que era uma espécie de colônia romana, na verdade uma colônia romana,
Isso significava uma cidade que tinha os hábitos de Roma, os costumes de Roma, a moeda de Roma, as leis de Roma, os valores de Roma, a religião de Roma. Era uma miniatura de Roma lá nesta província da Macedônia. E diz a Bíblia que Paulo chegou ali e vai procurar uma reunião de oração que acontecia à beira do rio, na casa de uma asiática de Tiatira, empresária, comerciante de púrpura. E naquela reunião de oração, o Senhor abriu o coração de Lídia e ela foi convertida a Cristo. E Paulo começa a frequentar aquela reunião de oração. E todas as vezes que Paulo ia para essa reunião de oração na casa de Lídia, à beira do rio, lá em Filipos, havia uma moça possessa de um espírito de adivinhação, uma espécie de pitonisa, que ia gritando todo dia, todo momento, atrás de Paulo e de Silas. E ela proclamava o seguinte dizer: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. É verdade, é isso mesmo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e esses homens anunciam o caminho da salvação. Mas Deus não precisa de testemunhos de demônios para promover a sua causa, a sua obra. E diz o texto que num dado momento, num dado dia, depois de tantas vezes essa moça ir atrás deles, gritando e gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Paulo ficou irritado e deu uma ordem para os demônios: saia dessa moça. E o espírito imediatamente abandonou aquela moça, ela ficou liberta. É claro que isso trouxe um problema para eles, porque os donos dessa moça, que faziam dela um capacho, uma escrava, percebendo que não tinham mais o lucro das suas adivinhações, ficaram irritados. E pegaram Paulo e Silas, foram para a praça, apresentaram Paulo e Silas aos pretores, às autoridades, e fizeram acusações levianas contra eles. São judeus, estão anunciando costumes que não dá para nós, somos romanos. E então os pretores mandaram arrancar a roupa de Paulo e Silas e açoitaram esses dois missionários com varas. Isso deixava o corpo ensanguentado, rasgava a carne. E então, depois de açoitá-los assim, levaram-nos para a prisão e disseram ao carcereiro: guarda esses homens em segurança máxima. E esses homens, à meia-noite, em vez de estarem murmurando ou reclamando de Deus, eles começam a orar e a cantar louvores a Deus. Os presos todos espantados escutam, quando então vem um grande terremoto, abala as estruturas da prisão. Um milagre aconteceu. O terremoto apenas abalou as estruturas da prisão, mas não mata ninguém. Segundo milagre, ninguém fugiu, mesmo tendo as portas abertas da prisão. O carcereiro ia suicidar-se quando Paulo disse: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E o carcereiro, trêmulo, pega uma luz, entra lá dentro da prisão, se prostra diante dos missionários, traz-os de volta para fora, para a luz, e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro é convertido a Cristo, a sua família toda é convertida a Cristo, e o homem que era um carrasco agora está cuidando de Paulo e Silas, e toda a família é convertida e toda a família é batizada. Eu gostaria então de nesse texto tirar algumas lições que passo a descrever. Primeiramente, vamos ver os cantores da meia-noite. Paulo e Silas são os cantores. E eles estão em Filipos pregando o Evangelho. Eles estão em Filipos anunciando o poder do Evangelho. A luz do Evangelho tinha chegado naquela cidade de trevas. Uma jovem endemoniada que exercia adivinhação, levava muito lucro para algumas pessoas, agora não é mais escrava do diabo.
foi liberta. E agora o evangelho prevalece. E os demônios que enganavam o povo com as adivinhações daquela moça, quer enganar os obreiros de Cristo, proclamando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação, como se nós precisássemos de testemunho de demônio para sermos reconhecidos e valorizados. E então, diz a Bíblia que Paulo é levado com Silas diante dos pretores, e eles fazem 3 acusações contra Paulo e Silas. Primeiro, uma questão de xenofobia, uma questão racial. Você confere aí comigo no versículo 20. Esses homens são judeus. Isso é preconceito racial. Segunda acusação, uma acusação de ordem. No versículo 20 ainda, eles perturbam a nossa cidade. São arruaceiros, perturbando a ordem. Terceira acusação, uma acusação religiosa. No versículo 21, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Bom, é claro que as acusações são falsas. É claro que são judeus, isso é verdade. São judeus. Mas não é verdade que Paulo e Silas estavam ali perturbando a cidade. Não é verdade que Paulo e Silas estavam ensinando costumes. Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho. E eu acho maravilhoso porque onde Paulo chegava pregando o evangelho, o ambiente mudava. Quando ele chegou em Tessalônica, a frase deles foi essa: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Ele chega em Filipos e a cidade se mexe. Ele chega em Tessalônica, a multidão se junta. Ele chega em Bereia e multidões se convertem. Para onde ele chega em Atenas, e não há outro assunto na cidade senão as últimas novidades que Paulo pregava. Meus irmãos, o poder do evangelho, o impacto do evangelho. O evangelho que chega e muda a estrutura. O evangelho que chega e desestabiliza as forças do mal. O evangelho que chega e as trevas precisam ir embora, porque a luz prevalece sobre as trevas. Este é o evangelho que nos alcançou. Este é o evangelho que hoje também anunciamos. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda coisa que eu quero destacar: as circunstâncias em que os cantores cantaram à meia-noite. Notem comigo que eles foram presos por terem desfeito a esperança de lucro dos que lucravam com a feitiçaria. Este é o poder do evangelho. O evangelho desmascara o diabo. O evangelho desbasta, apaga, faz cessar a escuridão, porque onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Os servos de Deus, usados aqui, certamente levam o inferno a ficar em polvorosa. Preste atenção nisso. Quando o evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, o inferno se mexe. E onde o evangelho chega no poder do Espírito Santo, irmãos, isso vai causar resistência. Me mostrem na história onde o evangelho foi pregado no poder do Espírito Santo, que não suscitou por parte do mundo, por parte das forças das trevas, perseguição, resistência, oposição. Se não há oposição à igreja, porque a igreja já está perdendo o poder, ou porque a igreja não está pregando o evangelho no poder do Espírito Santo. Onde o evangelho chega, o diabo é desmascarado. Onde o evangelho chega, os homens que estavam mancomunados com as trevas perdem a sua força. O evangelho vai prevalecer. Ele é o poder de Deus. Segundo, eles foram acusados injustamente. Eles não são perturbadores. Eles não estão pregando costumes. O evangelho é muito mais do que pregar costumes. Tem tanta gente, infelizmente, reduzindo o evangelho a usos e costumes. Quantas pessoas que pensam que o evangelho é o tamanho do cabelo, é o comprimento da roupa, é o cosmético que é usado ou não usado,
uso de joias, bijuterias, cacuetes, clichês. Quantas pessoas reduzindo o evangelho a costumes. Nós não pregamos costumes, nós pregamos a boa nova do evangelho para a salvação de todo o que crê. O evangelho não é uma caiação, não é um verniz, não é uma reforma exterior. O evangelho transforma de dentro para fora. O evangelho traz para o homem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. O evangelho faz o homem uma nova criatura. Então a acusação era injusta e eles não estão perturbando a ordem, eles estão trazendo uma mensagem de libertação, de restauração, de salvação, de vida eterna. Mas em terceiro lugar, os cantores da meia-noite foram açoitados ilegalmente. Veja comigo, por favor, o verso 23. Pode ler comigo, 23, vamos juntos? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Agora, por favor, leia comigo o verso 37. Vamos juntos? Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Em outras palavras, os acusadores e os flageladores foram açodados intempestivamente, com muita pressa, açoitando esses missionários com varas, que era o castigo romano, sem sequer perquirirem, saberem se de fato esses homens eram romanos. Porque sendo eles romanos, cidadãos romanos, não se podia fazer isso, a lei romana não permitia. Filipos era uma colônia romana, Filipos estava debaixo das leis romanas, Filipos era uma pequena Roma. Então aqueles homens fizeram isso de forma não apenas injusta, mas também de forma ilegal. Muitos açoites e de forma ilegal. Mas em quarto lugar, os cantores da meia-noite foram jogados na prisão interior de uma masmorra romana. Olha comigo o verso 23 e 24. Por gentileza, veja lá, Atos 16, 23 e 24. Você pode ler comigo, por gentileza, esses dois versos? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Agora, em maio, eu tive a bênção de, pela primeira vez, visitar essa cidade de Filipos. E me ajudou muito a entender. É uma cidade de grandes estruturas rochosas. Essa prisão ficava exatamente numa grande montanha escarpada, e essa prisão era cavada na rocha. Não era uma prisão de tijolo, de parede, não. Uma prisão lá dentro de uma estrutura rochosa. E aqui eu chamo a sua atenção para a prisão romana, que tinha 3 partes. Toda a prisão romana tinha isso. Primeiro, a primeira parte era chamada de comuniora, e a comuniora era a primeira entrada da prisão, onde tinha luz e ainda ar fresco. Era a comuniora. A segunda parte da prisão, onde eles ficaram, era a interiora, e a interiora era a prisão subterrânea, ou melhor, a prisão que ficava fora do olhar humano, lá para dentro, no buraco cavado em pedra. E nesse local, as pessoas eram trancadas ali, com portões pesados de ferro, e essas celas tinham 5 buracos, e o prisioneiro ficava ali, tinha que enfiar a cabeça num buraco,
os 2 braços em cada buraco, e os pés amarrados em tronco também dentro de um buraco, de tal maneira que o prisioneiro não podia fazer movimentos. Cada movimento que ele fazia era uma dor a mais, era um sofrimento a mais, era uma tortura a mais. É nessa prisão que eles estavam, no cárcere interior, na interiora. E mais embaixo ainda ficava o Tulunium, onde o lugar de execução, onde os prisioneiros eram condenados à morte. Chama a sua atenção para isso, porque o versículo 24 nos informa que lhes prendeu os pés no tronco, e esse tronco era exatamente um buraco cavado na rocha. Esses homens estão numa prisão não só de segurança máxima, mas eu diria numa prisão de tortura máxima. E apesar disso, eles cantam. E apesar disso, eles oram. E é uma lição para nós, que às vezes estamos reclamando e murmurando, dormindo numa cama macia, num lençol limpo, num travesseiro aconchegante, com roupas confortáveis, com mesa farta, com carro na garagem, com a despensa cheia e com provisão para meses futuros. Esses homens nos ensinam que é possível cantar à meia-noite. Mas agora vem o terceiro ponto que eu quero destacar. A liturgia dos cantores à meia-noite. Qual foi a liturgia do culto deles na cadeia? Versículo 25, você pode ler comigo? Todos juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu gosto dessa ideia, porque vejam vocês que Deus os queria na Macedônia, e eles vão para a Macedônia. Certamente Deus queria plantar uma igreja ali naquela cidade que era uma colônia romana, no coração da Macedônia. Mas a forma de Deus fazer isso não foi nada agradável. Eu acho isso importante porque numa geração em que se prega tanto prosperidade, milagres, sucesso, vitórias, riquezas, reconhecimento, este evangelho do sofrimento não dá ibope. As pessoas não querem esse evangelho. Esse evangelho não é palatável. Esse evangelho não arranca aplausos. Entretanto, se você estudar a história da igreja, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto nesses 20 séculos de cristianismo, o cristianismo foi martírico. A igreja avança não porque o mundo a aplaude, não porque ela tem sucesso nas áreas que o mundo valoriza, mas apesar das agruras, apesar da perseguição, apesar das privações, apesar das lutas, apesar das lágrimas, apesar dos açoites, apesar das prisões, apesar dos martírios, a igreja vai avançando no poder do Espírito Santo. E eles não estão orando e cantando por aquilo que Deus está fazendo. Eles estão orando e cantando por quem Deus é. Porque às vezes você ora, oh Deus, louvado seja o teu nome, porque o diabo saiu e nós saímos como gigantes dessa cidade. Não, o diabo saiu e nós fomos para a cadeia. Oh Deus, glória ao teu nome, porque tu abriste o coração de Lídia, e agora a cidade inteira está atrás de nós, dizendo, esses homens pregam o poder do evangelho. Eles viram o coração de Lídia abrir, eles viram a moça endemoniada ser liberta, mas eles estão debaixo de chibata. A providência carrancuda. Então eles estão cantando e orando, não por aquilo que Deus está fazendo, mas por quem Deus é. Deixa eu ilustrar isso. Vocês se lembram dos 3 amigos de Daniel lá na Babilônia? Havia uma fornalha acesa. E havia um rei cruel.
E o rei ficou sabendo que 3 jovens no vasto império babilônico não está atendendo a ordem do rei, não se prostrar diante da imagem que ele fabricou. E o rei mandou chamar os caras, e eles vieram. E eles disseram: olha, você vai dobrar agora ou não vai dobrar? Vai adorar ou não vai adorar? Porque se vocês não adorarem, eu vou aquecer essa fornalha mais ainda e vou jogar vocês lá. Qual foi a resposta dos jovens? Ó rei, quanto a isso, nós não podemos fazer nada. O senhor tem poder de jogar, é verdade. O senhor pode jogar. Agora, nós vamos dizer uma coisa para o senhor: nós não vamos curvar, não. Se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer. Nós não vamos negociar, nós não vamos tergiversar, nós não vamos amaciar, nós não vamos ceder. Nós temos princípios, valores absolutos que nós não vamos negociar. Nossa consciência não está à venda. Nós servimos a Deus não por aquilo que Deus faz por nós, nós servimos a Deus por quem Deus é por quem Deus é que nós estamos aqui. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele vai continuar sendo adorado por nós do mesmo jeito. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida. Se Ele não quiser dar vida, Ele não dá vida. Mas Deus vai continuar sendo adorado por quem Ele é. Bendito seja Deus. Notem mais, nessa liturgia cultica deles, eles não pedem nada. Qual o pedido deles aqui? Deus, manda fogo para aqueles que nos açoitaram, Senhor. Destrói-os. Ô Deus, faça cair fogo nesse carcereiro aí, que esse cara ainda bateu na gente, ainda botou a gente lá no interior. Era só para guardar em segurança, ele deu um passo a mais. Eles não estão lá pedindo vingança. O culto deles, preste atenção nessa questão, não é, eles estão exercendo o sacerdócio no nível mais elevado, não era o sacerdócio intercessório, era o sacerdócio eucarístico, de ações de graças. Eles estão louvando a Deus, cantando louvores. Você louva a Deus por quem Deus é, pelas grandezas de Deus, pela majestade de Deus, pelo poder de Deus. Eles estão orando, não fazendo qualquer súplica, eles estão ali de uma maneira a agradecer. A hora era incomum, o templo era incomum, os ministros estavam ensanguentados, os prisioneiros mergulhados na escuridão. Já pensou num culto desse? Eu já fui pregar várias vezes na prisão, mas eu nunca tive a experiência de estar do lado de lá, de estar cultuando a Deus sendo preso, machucado, ferido, ensanguentado. E é assim que eles estavam, porque você lembra que o carcereiro depois levou-os para casa, lavou-lhes os vergões. Não era só vergão de dar uma coisinha mais alta, não, era a carne rasgada. E eles estão cantando, e eles estão adorando ao Senhor. Eles não pediram nada, eles deram tudo. Terceiro lugar, eles adoram e cantam louvores por saber que mesmo que as coisas estejam fora do nosso controle, não estão fora do controle de Deus. Isso é uma lição para mim da mais alta importância, irmãos amados. Já chegou a situação na vida que você não tem mais controle? Você não sabe o que vai acontecer. Paulo não sabia se ia ficar ali um dia, uma semana, um mês ou anos. Você não sabe se o problema vai se resolver. Então você não adora a Deus, você não canta louvores a Deus, porque você está com as rédeas na mão. Você canta e adora a Deus, porque você sabe que ainda que você não esteja no controle, Deus está no controle. Você sabe que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo cego, não existe determinismo, existe a providência. Se Deus está permitindo você passar por essa situação, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Deus vai usar isso para a glória dele. É por isso que Paulo nunca se sentiu nem prisioneiro de César, nem prisioneiro de Roma. Ele se sentia prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. Só mudou o campo missionário. Se o campo missionário era na rua, agora é na cadeia, e se é na cadeia,
ceia, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou orar, porque Deus está no controle e Ele vai usar isso para a glória dEle. Então calma o seu coração. Fugiu do seu controle? Não fugiu do controle de Deus. Pois bem, então vamos ao ponto final, a última lição do texto, o último ponto da mensagem. Quais são as lições que você e eu podemos aprender nesta noite com os cantores da meia-noite? Primeira lição: no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. A nossa tendência, quando chegou o sofrimento, eu não testemunho mais. Às vezes a nossa reação é da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque no sofrimento não dá para adorar a Deus não. Então, você está sofrendo? Você está passando por uma luta? Está passando por uma prova? Está sendo injustiçado? As pessoas estão ferindo você, mesmo dentro do seu direito. A situação está sombria, a noite está escura, já passa da meia-noite na sua história. Aproveite essa oportunidade para testemunhar deste nome bendito. Eles estão numa cela escura, sem luz, sem ar fresco, presos, amarrados num tronco, machucados, mas eles adoram a Deus apesar disso. Não espere a circunstância mudar para adorar a Deus. Adore a Deus para que a circunstância mude. Segunda lição que podemos aprender: no sofrimento é possível você triunfar sobre as adversidades e usar as adversidades como um incenso de adoração. É isso que a Bíblia nos ensina. O problema está difícil? Naquele ditado brasileiro: faça do limão a limonada. A crise está grande, Deus está perto de fazer um grande milagre. A noite está escura, pois Deus pode romper com a sua luz, porque Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, e a luz chegou, as trevas vão embora, e a noite se transforma num dia ensolarado. É por isso que Paulo diz assim: meus irmãos, nós nos alegramos não apenas na esperança da glória, nós nos alegramos, nos exultamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Você vai entender como Tiago afirmou: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque uma vez a aprovação da vossa fé confirmada, vai produzir resultados maravilhosos. É como Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então você está passando uma luta, comece a louvar a Deus. Terceira lição: no sofrimento é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo com o coração ligado no trono de Deus. O pé está no tronco, a circunstância é medonha, o ambiente é ruim, a providência é carrancuda, mas esses homens não permitem que o coração se dobre à circunstância. Por isso eles oram e eles cantam. A mente deles está ligada ao céu, o coração deles está ligado a Deus, não as circunstâncias. Quarta lição: no sofrimento aprendemos que a hora mais escura da vida ainda é tempo de adorarmos a Deus. Eu não sei se você está vivendo a hora mais escura da sua vida. Talvez você já viveu uma hora muito escura. O que fazer nesta hora? Na meia-noite mais escura da vida, ainda é tempo de adorar a Deus. Quinta lição: no sofrimento aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser presos. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso, porque o que o mundo pode fazer em você é prender o seu corpo, limitar seus movimentos, mas ninguém pode prender o seu espírito.
Ninguém pode prender o seu coração. Ninguém pode prender a sua alma. Estão batendo em você, machucando você, ferindo você, humilhando você, sendo injustos com você, botando você numa prisão escura. Mas a sua alma está livre. Seu coração está livre. Seus lábios estão livres. Sua mente está livre para adorar a Deus. Ninguém pode prender alguém que está na presença de Deus. Se você canta meia-noite, louvores a Deus, ninguém pode prender você. Ninguém. Porque se existe uma coisa que ninguém pode tomar de você, é o direito que você tem de reagir sobrenaturalmente. As pessoas falam mal de você, você fala bem delas. As pessoas perseguem você, você ora por elas. As pessoas machucam você, e você é instrumento de bênção na vida dela. Sexta lição: no sofrimento aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser impedidos de fazer a obra de Deus. Você só mudou o campo missionário. Só o campo. Sou embaixador em cadeia. Se Deus me botou aqui, que tem um plano. E se ele tem um plano, é aqui que eu vou ser missionário. E ele tinha um time lá para ouvir o evangelho, os presos. Gente de todo jeito, gente de todo tipo. Talvez criminosos, bárbaros, talvez facínoros, talvez gente que matou, que roubou, que violentou, que perturbou. E esse time todo está lá escutando. E é o testemunho. Como assim? Esses cabras acabaram de ser machucados, açoitados com varas, estão cantando, estão orando. Que poder de evangelho, que testemunho maravilhoso. E eu creio até mesmo que foi o impacto deste evangelho maravilhoso é que impediu que esses prisioneiros todos saíssem, fugissem. É por isso que o carcereiro queria se matar. Ele era responsável. É o poder transformador do evangelho. Então deixa eu dizer, por pior que seja a situação, não interrompa a missão que Deus lhe deu. Continue pregando, continue falando de Jesus, continue testemunhando, ainda que à meia-noite, a hora mais escura da sua vida. Mas me permita ainda compartilhar com você uma outra lição. No sofrimento, aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. A Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. Deus havia convertido Lídia numa reunião de oração. Deus havia libertado daquela moça na rua, em lugar público. Mas foi preciso um terremoto para Deus quebrar a dureza do coração do carcereiro. Então preste atenção. Diante da tragédia maior, diante da situação mais adversa, às vezes é esse o caminho que Deus vai usar. Tem gente que só vai se converter diante de um terremoto. Tem gente que vai precisar de um acidente grave, de uma enfermidade grave, para o coração se quebrantar. Então se a tempestade vem, se o terremoto vem, se a prisão vem, quem sabe seja este o instrumento que Deus está usando, levantando para salvar uma pessoa de coração tão duro. Agora, fechando, último argumento. No sofrimento nós aprendemos que mesmo quando o terremoto não vem, nós devemos continuar adorando a Deus. Porque às vezes o terremoto não vem. Às vezes o livramento não chega. Às vezes a doença não é curada. Às vezes o problema não vai ter solução aqui. Isso nos remete para uma outra prisão de Paulo. Lá na masmorra mamertina. Ele está preso. Acusado de um crime que não praticou. Enfrentando solidão, abandono, traição, ingratidão. Vai a julgamento, vai à audiência para defesa, ninguém apareceu lá para defendê-lo. Deram a sentença, pena de morte.
não tem nenhuma perspectiva de sair da prisão, não tem terremoto para abrir a porta da cadeia, não tem carcereiro se convertendo. Mas apesar dessa situação, o terremoto não vem, o livramento não chega, mas o homem continua adorando a Deus, e ele vai dizer o seguinte: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Se o livramento não vem, você continua louvando, porque na hora que sua voz cessar aqui, você vai continuar louvando a Deus por toda a eternidade, onde não tem mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Cantores da meia-noite, onde eles estão? Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. O apóstolo Paulo escreve, e ao escrever ele relata a sua própria oração, quando diz assim: por esta causa
me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema a oração mais ousada da história. A oração mais ousada da história. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, 3 igrejas se destacam. Primeiro, a igreja de Jerusalém. Segundo, a igreja de Antioquia da Síria. Terceiro, a igreja de Éfeso. A igreja de Jerusalém foi a igreja mãe. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, que levanta os olhos e quer cumprir a grande comissão até os confins da terra. A igreja de Éfeso suplanta as duas primeiras, no que tange ao avanço missionário, porque foi ali que Paulo experimentou um grande reavivamento espiritual, a ponto de uma cidade sede do templo da deusa Diana e do culto ao imperador ser totalmente tomada pelo poder da palavra de Deus, a ponto da palavra de Deus prevalecer. Igreja que vai plantar igrejas em toda a província da Ásia Menor. Igreja que vai ser pastoreada depois de Paulo por Timóteo e mais tarde pelo apóstolo João. O apóstolo Paulo, depois que saiu desta cidade, onde deixa uma igreja vibrante, no meio de tantas lutas e perseguições, ao ser preso em Jerusalém, ao ser transferido para Cesareia e ser enviado para Roma, nessa primeira prisão em Roma, ele escreve esta carta, conhecida como a rainha das cartas de Paulo, talvez a mais relevante carta sobre a doutrina da igreja em todo o Novo Testamento. E nesta carta o apóstolo Paulo vai fazer 2 orações, a primeira delas relatada no capítulo 1, versos 15 a 23, onde ele pede a Deus iluminação, para entendermos 3 coisas. Primeiro, para entendermos, vejam vocês comigo, no versículo de número 18, a esperança do nosso chamamento. Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele está pedindo que Deus abra os nossos olhos para entendermos isso, ilumine os nossos olhos para compreendermos isso, nosso chamamento, a nossa herança e o poder que está à nossa disposição. Mas nessa segunda oração, a que acabamos de ler, capítulo 3, versos 14 a 21, ele pede a Deus agora capacitação, poder. E eu estou seguro disso, irmãos, o apóstolo Paulo aqui faz a oração mais ousada da história. Paulo aqui se põe de joelhos e alcança o pináculo da sua teologia, porque quanto mais você se prostra diante de Deus, mais alto você consegue ver as coisas espirituais. Alguém já disse com razão
que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu estou convencido disso. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos. Porque quando você ora a Deus, você está conectando a fraqueza humana à onipotência de Deus. Quando você ora, você está unindo o altar da terra com o trono do céu. E Paulo está aqui orando, pedindo que Deus revista a sua igreja com poder. Paulo está preso, é verdade, mas a palavra de Deus está algemada. Os homens podem prender um pregador, mas eles não podem algemar a sua alma. Eles podem até impedir que o pregador proclame, mas não podem impedir que um pregador ore. Porque ainda que os seus lábios sejam silenciados, a sua alma geme, a sua alma clama, a sua alma grita por Deus, e Deus escuta gemidos, e Deus escuta o silêncio, e Deus escuta a oração. Então, eu gostaria que vocês olhassem comigo esta oração que eu chamo de a oração mais ousada da história. É curioso que Paulo, mesmo preso, mesmo algemado em Roma, nesta oração, ele não faz nenhum pedido de coisas terrenas, materiais, circunstanciais. Ele podia pedir soltura da sua prisão. Ele era um homem enfermo, ele podia pedir cura para a sua enfermidade. Ele era um homem cheio de cicatrizes, enfrentando lutas, porque nesta prisão, ele escreve uma segunda carta a Filemon, onde ele vai dizer que ele era um velho, abandonado, enfrentando acusações levianas. Ele podia pedir para Deus sair em sua defesa, para que a sua reputação não ficasse manchada, mas ele não faz nenhum desses pedidos. Ele foca a sua oração especificamente pedindo a Deus capacitação de poder. Então eu gostaria que nós, com o texto aberto, pudéssemos olhar essa oração. Primeiro, vamos ver o preâmbulo desta oração. E ele começa assim: por esta causa. Que causa é esta? O que ele está falando? Por que ele introduz com esta expressão? Por esta causa tem a ver com tudo aquilo que eu já disse até agora. No capítulo 1 ele prova que a salvação é uma obra de Deus. Quando Deus o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. No capítulo 1 ele diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e fomos adotados na família de Deus. No capítulo 1 ele vai dizer que o Espírito Santo nos foi dado, e o Espírito Santo nos selou, e o Espírito Santo nos foi dado com o penhor, dizendo que Deus vai completar essa obra que começou em nós. No capítulo 2 ele vai provar que esta redenção que Deus planejou na eternidade foi executada por Jesus Cristo no tempo. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós estávamos arruinados e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Nós estávamos perdidos e Ele nos salvou por sua graça. E Ele no capítulo 2 ainda mostra que judeus e gentios foram estreitados num só povo, numa só família, de tal maneira que o muro que separava foi quebrado, e agora somos uma só igreja, judeus e gentios servindo ao Deus vivo. No capítulo 3 ainda, ele vai mostrar que o grande mistério de Deus, oculto das gerações, está agora revelado, que Deus forma de judeus e gentios um só povo, uma só igreja, um só rebanho, uma só família. E agora ele vai orar, pedindo esta capacitação. Por esta causa ele diz: eu me ponho de joelhos. O judeu costumava orar de pé, mas Paulo aqui, por esta causa, se põe de joelhos. Ele está tão extasiado com o plano da redenção, com a obra de Deus, que ele não tem outra postura a não ser se curvar diante desse Deus. E agora ele vai mostrar a motivação desta oração. Ele diz: me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos entender isso aqui, irmãos.
A igreja é a família de Deus. Ainda que você tenha passado uma luta tão grande a ponto da sua família ter rejeitado você, você pertence a uma família onde não existe rejeição. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja do céu e a igreja da terra é uma igreja só. Aqui militante, lá triunfante. Aqui imperfeita, lá aperfeiçoada e glorificada. Então preste bem atenção nisso. A igreja tem identidade, e a identidade da igreja é o seu Pai. Lá no céu e aqui na terra, somos a mesma igreja que tem como identidade o nosso Pai. Ele toma o nome, toda a família, é a família de Deus. Aqui na terra, é a família de Deus lá no céu, é a família militante, é a família triunfante. É a igreja na terra, é a igreja no céu. Todos nós estamos todos conectados por essa mesma identidade. Chamamos Deus de nosso Pai. E agora, chega no verso 16, o apóstolo Paulo vai mostrar a sua audácia ao fazer a seguinte colocação: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O que ele está pedindo aqui? Para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda o que Ele vai pedir. Mas o que é glória de Deus? Glória de Deus não é um atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, muitas qualidades. Deus tem qualidades que só Ele tem, e Ele não distribuiu essas qualidades nem com os anjos, nem com os homens. Nós chamamos na teologia esses atributos de Deus de atributos incomunicáveis. Deus não comunica. Não comunicou, não comunica e nem vai comunicar. Tem coisas que só Deus, tem atributos que só Deus os tem. Por exemplo, só Deus é autoexistente, só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. Há atributos que Ele distribuiu, comunicou a nós. Deus é amor, e nós podemos amar. Foi o sermão que nós ouvimos hoje às 8 horas da manhã. Deus é bom, e nós podemos também desenvolver bondade. Barnabé foi um homem bom. Deus é justo, e Deus requer de nós justiça. Deus é misericordioso, e nós temos que ser misericordiosos. O que Paulo está orando é para que Deus reúna todos os atributos que Ele tem, os comunicáveis e os não comunicáveis, para que segundo a riqueza da sua glória, e glória é toda manifestação do ser de Deus, é todo o refulgir da glória e dos atributos de Deus. Tudo que tu és, tudo que tu tens, use na resposta a esta oração que eu vou te fazer. É isso que ele está falando. Para que segundo a riqueza da tua glória. Agora nós vamos entender quais são, ou qual é o conteúdo deste pedido que Paulo vai fazer. E o pedido dele tem 5 aspectos. Primeiro aspecto, o que ele suplica? Vejamos, verso 16: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, a primeira coisa que ele pede é poder interior. Por que ele pede isso? Vejam vocês, hoje o pastor Arival já fez todo o preâmbulo da nossa meditação, porque ele fez uma análise muito linda aqui hoje de manhã, sobre a questão da habitação do Espírito Santo, como aquele que vai processar dentro de nós o amor de Deus. E ele diz o seguinte: para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Todo crente salvo, claro, tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo residente. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então todo salvo tem o Espírito Santo. Mas nem todo salvo que tem o Espírito Santo presente, tem o Espírito Santo presidente. Nem todo salvo que é habitado pelo Espírito Santo está cheio do Espírito Santo. Nem todo crente em quem o Espírito Santo habita está revestido com o poder do Espírito. E Paulo está orando
para que você e eu sejamos revestidos por esse poder. Que poder? É o poder que vem mediante o Espírito Santo. É Ele quem aplica, Ele quem dá o poder, Ele quem processa esse poder, Ele quem capacita. Mas onde? No homem interior. No homem interior. No homem interior. E se você parar para perceber, a vida cristã é uma vida de poder. O Espírito Santo veio trazer poder. O reino de Deus é poder. A palavra de Deus é poderosa. O Espírito Santo veio para trazer poder. Em outras palavras, o projeto de Deus é que um crente não seja fraco, vivendo uma vida medíocre, rasa, pobre, infrutífera, insossa. Não, o projeto de Deus é nos capacitar com este poder. Aliás, quando eu vejo o livro de Atos, que relata a história da igreja primitiva, há 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos. 59. E boa parte dessas referências, irmãos, tem a ver com este projeto de Deus, você ser capacitado com poder, ser capacitado com poder, ser capacitado com poder, poder para viver uma vida de santidade, poder para obedecer, poder para glorificar a Deus, poder para honrar a Deus, poder para viver uma vida digna, poder para pregar a palavra, poder para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer o pecado. Paulo está dizendo: Deus, eu preciso desse poder, derrama esse poder sobre a tua igreja. Mas ele vai explicar um pouco melhor como é que isso funciona. Olha vocês, no versículo 17, que ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu quero chamar a sua atenção para esta expressão: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você precisa do poder do Espírito Santo agindo no seu homem interior, para que você compreenda a implicação de Cristo habitar no seu coração pela fé. Porque a palavra, o segredo está aqui na palavra habitar. Existem duas palavras na língua grega para habitar. A palavra primeira é a palavra paroikel, é habitar como estrangeiro, temporário. Você vai para um hotel, está fazendo uma viagem, a negócio, a lazer ou de férias, e você habita ali, uma noite, 2 noites, 3 pernoites. Mas ali não é a sua morada permanente. Você não vai ficar ali a vida toda. Você vai passar por ali, vai cumprir a sua agenda ali e volta para sua casa. Esse habitar temporário é paroikel. Não é a palavra que Paulo usou aqui. A palavra que Paulo usou aqui foi katoikel. E katoikel é habitar como residente. Por exemplo, se você perceber comigo, nas Escrituras, lá em Colossenses 2:9, está escrito: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra lá é paroikel, ou melhor, katoikel. Habitar, a divindade habita em Cristo sempre. Sempre. Nunca houve um momento que ele disse: não, eu não sou Deus. Mesmo quando ele encarnou, ele continuou sendo Deus. Ele não deixou de lado a divindade quando se encarnou, e ele não deixou a humanidade quando ele voltou para o céu como Deus. A ideia aqui, irmãos, é esta: Cristo habita no seu coração como um viajante que fica num hotel, ou como um morador permanente. Quando você habita como dono da casa, você limpa a casa, você reforma a casa, você muda os móveis da casa, você faz como Neemias, pega os móveis de Tobias e joga fora. Você é o dono, você tem todas as chaves, você tem o domínio, você tem o controle, você tem a posse, você tem o uso, você tem a autoridade. A grande pergunta que eu faço aos meus irmãos nesta manhã é essa: você já entregou todas as chaves da sua vida para Jesus? Existe alguma área da sua vida que ainda não está debaixo do governo de Jesus?
na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida sexual, na sua vida financeira, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus pais, no relacionamento com seus filhos. Você já colocou Jesus para comandar essa casa? Essa é a ideia. Preste bem atenção. Às vezes a gente pensa em poder como uma coisa etérea, ou pensa em poder como uma coisa assim, sobrenatural, ou um milagre que aconteceu, acabou de acontecer aqui, todo mundo está pasmo. Paulo está dizendo que esse revestimento de poder tem coisas práticas. É você entregar as chaves todas da sua casa, da sua vida, do seu coração, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, do seu comércio, da sua vida de lazer, do seu descanso, tudo isso você entrega a Jesus. Toma conta, é teu, fica aqui, mora aqui, o Senhor é o dono da casa, o Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. É preciso ter poder para isso, irmãos, para que Jesus habite no nosso coração dessa maneira. Mas vamos avançar um pouco mais no pedido de Paulo, quando ele diz assim: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Bom, eu não combinei com o pastor Arival para pregar o que preguei, porque ele já tratou desse assunto hoje de manhã, sobre a questão do amor, mas aqui Paulo vai lançar duas metáforas sobre amor. Notem comigo: arraigados e alicerçados. A palavra arraigado vem de raiz, e a palavra alicerçado vem de alicerce. Então ele está usando uma figura da botânica, ele está usando uma figura da engenharia civil, ele está usando a figura de uma árvore, e ele está usando a figura de um prédio. Tanto uma árvore quanto um prédio precisa de quê? De estabilidade. O que dá estabilidade para uma árvore? Suas raízes. O que dá estabilidade para um prédio? Seu alicerce. Se uma árvore não tiver raiz, quando passa o vendaval, ela tomba. Se um prédio não tiver um alicerce saudável e bom, se o engenheiro errou nos cálculos, quando vem um problema mais grave, o prédio entra em colapso. O que Paulo está dizendo? Como é que você sabe que Jesus habita no seu coração? Como é que você sabe que Jesus não é apenas um morador temporário, mas é o dono da casa? É se você ama. Mas como é que você sabe que você ama? É se quando vem os problemas da vida, você permanece de pé. Porque amar quem ama você, até o ateu consegue fazer isso. Ele não conhece a Deus, ele não respeita a Deus, ele não tem nenhum relacionamento com Deus. E um ateu ama seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, ama seu esposo, ama os bons vizinhos. Isso é natural. Agora, quando você enfrenta uma tempestade de assassinato de reputação, quando você enfrenta uma tempestade de críticas injustas e desairosas, quando você é vítima de uma orquestração para arruinar sua vida, seu trabalho, sua reputação, sua família, sua honra, quando esse vendaval passa pela vida como um tufão, e você está arraigado, e você é como um prédio plantado, bem plantado, você permanece firme, e ama até seus inimigos, e ora por eles, pagando o mal com o bem. Esta é a evidência de que Jesus tem as chaves, porque ele não pagou impropério com impropério. Os homens cuspiram no seu rosto, os homens esbordoaram a sua cabeça, os homens o pregaram naquela cruz, e ele lá do topo daquela cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não temos relacionamentos saudáveis, nem dentro de casa, nem fora de casa, a não ser que o Espírito Santo nos capacite para que Cristo tenha as chaves da nossa vida. Mas vamos um pouquinho mais, vamos um pouco mais. Quando você compreende que o amor é a essência da vida cristã,
porque é a virtude mais importante, é superior aos dons espirituais, é a evidência de que você é uma pessoa salva, é a prova de que você é um discípulo, é a única condição que Jesus exigiu, por exemplo, para você ser restaurado para a obra dele. Quando perguntou para Pedro: você me ama, Pedro? Então, pode pastorear minhas ovelhas. Aí você vai perceber que Paulo vai avançar um pouco mais e dizer o seguinte, veja comigo, por gentileza, o versículo 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E aí você vai começar a entender algo sublime aqui. Primeiro, notem vocês, não tem possibilidade de você ser um crente verdadeiro, pleno, sozinho, desigrejado, isolado, que se basta a si mesmo. Você só vai compreender essas verdades espirituais com todos os santos, na família de Deus, no rebanho de Cristo, no corpo. Não é isolado, não tem crente desigrejado, não tem crente sozinho, não tem crente só na sua casa. Você pertence a um corpo, você pertence a uma família, você é ovelha de um rebanho, tem que ser com todos os santos. Mas mais, note você que essa compreensão do amor de Cristo passa por duas ideias, porque veja comigo, no versículo 18, eles a fim de poderes compreender, mas no verso 19 ele diz: e conhecer. Compreender e conhecer são duas palavras muito semelhantes, né, pastor, na língua portuguesa, mas aqui no grego, as duas palavras são bem distintas. Aqui no verso 18, compreender tem a ver com o aspecto teórico, da compreensão intelectual, da compreensão cognitiva, e você poder visualizar isso com clareza na sua cabeça. Mas a palavra conhecer do verso 9, já é outra palavra. Aqui é o conhecer prático, empírico, experimental, vivencial. Você não conhece o amor de Cristo porque você lê um livro fenomenal, que tem todos os conceitos de que o amor de Cristo, entendi. Aí eu compreender, no verso 18. Mas esse conhecer o amor de Cristo, é algo que é aqui dentro, é da sua experiência, é aquela doçura que invade o seu coração, é aquele deleite que você encontra nele, é aquele prazer que você tem estar na presença dele, é aquela relação de dois amigos que não querem separar-se um do outro. Você quer a presença dele, você anseia por ele, você o deseja mais do que ouro e do que prata, você quer estar na presença dele, conhecer ele mais e mais e mais e mais e mais e mais, e quanto mais você caminha com ele, como Enoque, mais você quer caminhar. Você e eu precisamos de poder, amados, para compreendermos o amor de Cristo. Como Paulo chegou a dizer, o amor de Cristo me constrange. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho um gosto imenso de ler Martyn Lloyd-Jones, talvez foi o pastor mais influente do século XX, e aquele homem conseguiu alcançar para mim as profundezas da graça de Deus, ao expor as Escrituras, e ele disse o seguinte: se você entende, se você medita, se você compreende, se você conhece as profundezas do amor de Cristo por você, que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele a si mesmo se esvaziou, ele mesmo assumiu a forma de servo, ele voluntariamente vai para a cruz, depois de se cuspido, esbordoado, ele voluntariamente vai para o cadafalso da ira de Deus, que devia cair sobre nós, e sorve gota a gota aquele cálice amargo da ira de Deus no nosso lugar. Se você entende a cruz, se você compreende a cruz, e você não se emociona, você não entendeu a cruz.
se isso não mexe com você, se isso não toca você, se isso não mexe com as suas entranhas, se isso não constrange você, você não entendeu o que Ele fez por você. Ele está orando para Deus dar essa capacitação para a igreja. Irmãos, o amor de Cristo que é derramado no nosso coração, o amor de Deus que é derramado no nosso coração, é que faz o que Paulo está falando aí. Você precisa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Só assim você vai entender a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, os limites do amor de Deus, que abrange todos os homens, que abrange todos os tempos, que abrange o homem mais rico e o homem mais pobre, e que atinge o homem mais vil, jogado lá na sarjeta do pecado, e Deus o ama. Você e eu precisamos compreender isso. Mas agora, eu acho que Paulo chega ao pináculo, ao apogeu, quando no verso 19 ele pede o seguinte: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu acho que não tem jeito de pedir mais, tem? Bom, não tem mais jeito. O que Paulo está pedindo aqui, irmãos, é incompreensível para a nossa mente humana, porque ele não pede para que você seja tomado de Deus, ele não pede para que você seja tomado da plenitude de Deus, ele pede para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Bom, voltando um pouquinho, quem é Deus? Pense nos atributos de Deus, da sua infinitude, da sua imensidão, da sua eternidade, da sua imutabilidade, da sua autoexistência, da sua onipotência, onipresença, onisciência, transcendência. Esse é um termo que às vezes nós não lidamos tanto. Transcendência, o que significa isso? Significa que tudo que existe, tudo que existe, eu vou lhe dizer algo: o universo não é nem imenso, nem infinito. Imensidão e infinitude são atributos exclusivos de Deus. Agora, para nós, o universo é imenso e infinito. Sabe por quê? Porque nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais perito que seja no seu entendimento científico, é capaz de dizer: aqui está o último limite do universo. Os homens estão todo dia extasiados com a grandeza insondável do universo, calculando-se mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse nessa velocidade da luz, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, pois Deus é maior do que isso. Não há um centímetro que Ele não possa dizer: isso aqui é meu, criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui. Ele está em toda parte. E agora Paulo orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe qual é o problema que você e eu temos? É que nós somos tentados, ou levados, ou induzidos a pensar que tudo o que Deus pode e quer fazer na nossa vida é o que nós conhecemos, já experimentamos. Irmãos, nós só estamos arranhando a superfície. Deus tem mais. Deus tem infinitamente mais para nós. Eu não sei se você tem esse hábito de ler a história dos heróis da fé. Parece-nos que quando você lê sobre a vida dos homens mais piedosos, foram os homens que mais choraram pelos seus pecados, pelas suas limitações. Estava lendo o pastor Orival a semana passada, um pouco do diário de David Brainerd. Foi um dos homens mais piedosos do século XVIII, e há um dia em que ele diz assim: oh meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não suporto a vileza do meu coração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que você tem muito mais para conhecer. Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, como se cada poro do nosso corpo, ou cada poro da nossa alma exalasse Deus. Aí você pode dizer: bom, Paulo, mas eu acho que você estava velho, estava doente, preso,
De repente você estava delirando um pouco, você foi um pouco exagerado, você foi hiperbólico demais. Aí ele diz no verso 20 algo espantoso, depois de fazer a oração mais audaciosa da história: ora àquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais. Aí eu já não estou entendendo, confesso a vocês, porque eu não sei o que é infinitamente mais daquilo que é o mais exagerado possível. Eu não sei. Eu não sei se Deus atender o pedido do verso 19, eu ser tomado, você ser tomado de toda a plenitude de Deus, se pode acontecer mais alguma coisa ainda, se dá para esticar um pouco mais ainda. O que Paulo está dizendo é que não há limitação em Deus, não há. Se você pensa que você foi ao máximo, já tem mais terreno a conquistar, tem mais para ir, Ele tem mais para dar. Como é que Paulo termina essa oração? Não poderia ser de outra maneira, a não ser com a doxologia. Versículo 21, ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por quanto tempo? Por todas as gerações, para todo sempre. Sabe o que significa isso? Que você e eu vamos viver para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, para exaltar este Deus. Depois que você estiver no céu, 1 milhão de anos glorificado, você ainda vai estar conhecendo esse Deus, conhecendo o amor de Deus, e glorificando esse Deus. Depois que os séculos e os dos séculos e os séculos passarem, e milhões e bilhões de anos acontecerem, você ainda vai estar extasiado com esse Deus, glorificando esse Deus de todo o seu coração, por toda a eternidade, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Não seria melhor em começar a ensaiar agora? Vamos ficar em pé? Esta glória vem sobre o corpo, esta glória vem sobre a cabeça, esta glória vem no tempo, esta glória vem na eternidade. Esta é a glória que Deus quer derramar sobre nós, para vivermos esta vida maiúscula e superlativa.